chamam de egoísmo, mas no fundo é só você se recusando a ser explorado. Desde pequenos ouvimos frases como não seja egoísta, pense nos outros primeiro, uma boa pessoa sempre se sacrifica. Crescemos acreditando que pensar em nós mesmos é quase pecado. A sociedade nos bombardeia com mensagens sobre abnegação, ou seja, negar constantemente nossos próprios desejos e necessidades. Nos dizem que devemos sempre colocar os outros em primeiro lugar, abrir mão dos nossos sonhos para agradar família, chefe, parceiro, sociedade. Sacrificar nossa felicidade pelo bem dos outros virou sinônimo de ser virtuoso. Mas e se eu disser que essa filosofia está, na verdade, destruindo sua vida? Ayn Rand, uma das pensadoras mais controversas e influentes do século XX, tinha uma visão completamente diferente. Para ela, o egoísmo não apenas é moral, como é a única forma genuína de viver com dignidade e propósito. Hoje vamos explorar por quê. Segundo a filosofia objetivista de Rand, você deveria abraçar o egoísmo racional como princípio fundamental da sua existência. Antes de continuarmos, é crucial entender que não estamos falando do egoísmo destrutivo que machuca outros por prazer sádico. O egoísmo de Rand é racional, calculado e, paradoxalmente, benéfico para todos os envolvidos. É sobre assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade, sem esperar que outros façam isso por você. A primeira razão pela qual você deveria se tornar egoísta é simples e incontestável. Ninguém vai viver sua vida por você. Você nasceu sozinho neste mundo e também vai partir sozinho. Entre esses dois momentos, cada decisão, cada pensamento, cada emoção é exclusivamente sua. Ninguém mais pode experimentar sua consciência, seus medos, suas aspirações ou seus sonhos. Quando você delega o controle da sua vida para outras pessoas, está essencialmente renunciando à única coisa que é verdadeiramente sua, sua existência individual. Rand argumentava que cada ser humano é um universo completo de possibilidades. Sua mente é única, suas experiências são únicas, sua capacidade de criar e contribuir é única. Quando você vive tentando agradar outros ou seguindo expectativas alheias, está desperdiçando esse potencial singular. É como ter um instrumento musical raro e nunca tocá-lo porque outros acham que você deveria tocar algo diferente. Além disso, quando você não assume o protagonismo da sua vida, inevitavelmente se torna vulnerável à exploração. O mundo está cheio de pessoas que vivem pelos próprios interesses e elas não hesitam em usar indivíduos altruístas como ferramentas para seus objetivos. Chefes abusivos, relacionamentos tóxicos, políticos manipuladores, todos prosperam explorando pessoas que foram ensinadas a se colocar em segundo plano. O altruísmo, na visão de Rand, funciona como uma forma de chantagem moral. A sociedade te convence de que ser bom significa se anular, sacrificar seus desejos, abrir mão dos seus sonhos pelo bem maior. Mas quem define o que é esse bem maior? Geralmente, são aqueles que se beneficiam do seu sacrifício. É um sistema perfeito para manter pessoas talentosas, criativas e ambiciosas em posições submissas. Isso nos leva ao terceiro ponto fundamental. Se anular pelos outros não é virtude, é uma forma de suicídio lento. Rand era categórica ao afirmar que o autossacrifício é a virtude dos escravos. Quando você constantemente ignora suas necessidades, seus valores e seus objetivos para servir outros, está gradualmente destruindo sua identidade e sua vitalidade. Pense em pessoas que você conhece que vivem exclusivamente para agradar outros. Observe como elas parecem apagadas, sem energia, sem direção própria. Elas podem ser consideradas boas pessoas, mas raramente são pessoas realizadas ou genuinamente felizes. Vivem numa constante ansiedade de aprovação, nunca sabendo se estão fazendo o suficiente para merecer o amor e a aceitação dos outros. O egoísmo racional de Rand propõe o oposto.
Preserve sua dignidade, cultive seus talentos, persiga seus objetivos legítimos. Não porque você não se importa com outros, mas porque você reconhece que sua própria realização é o maior presente que pode dar ao mundo. Uma pessoa que vive plenamente suas potencialidades contribui muito mais para a sociedade do que alguém que se sacrifica continuamente. Conectado a isso está um dos aspectos mais mal compreendidos da filosofia de Rand, a natureza do amor genuíno. Ela argumentava que amar alguém só é possível quando você ama a si mesmo primeiro. Isso não é narcisismo, é lógica emocional. Como você pode reconhecer e admirar qualidades admiráveis em outros se você não cultiva essas mesmas qualidades em si mesmo? O amor genuíno, segundo Rand, não é caridade nem sacrifício. É admiração por valores que você também busca incorporar em sua vida. Quando você se valoriza, desenvolve critérios claros sobre o que admira em outras pessoas. Você não aceita qualquer tratamento simplesmente por medo da solidão ou por baixa autoestima. Você estabelece padrões elevados porque reconhece seu próprio valor. Por outro lado, pessoas que não se valorizam frequentemente acabam em relacionamentos destrutivos, aceitando migalhas de atenção e confundindo dependência com amor. Elas se tornam vulneráveis a parceiros manipuladores que exploram sua necessidade desesperada de aprovação externa. Um ponto crucial que diferencia o egoísmo de Rand de versões mais primitivas é que o egoísta verdadeiro não prejudica ninguém. Na verdade, ele respeita profundamente os direitos e a autonomia dos outros. Por quê? Porque um egoísta racional entende que viver numa sociedade onde os direitos individuais são respeitados beneficia a todos, incluindo ele mesmo. O egoísta de Rand busca trocas voluntárias, não coerção. Ele quer ganhar através do próprio mérito, não roubando ou enganando outros. Ele reconhece que a única forma sustentável de prosperar é criando valor genuíno que outros desejam adquirir voluntariamente. Isso cria um ciclo virtuoso, onde todos se beneficiam. Ele obtém o que deseja, oferecendo algo valioso em troca. Essa perspectiva contrasta drasticamente com o que vemos em sistemas coletivistas, onde frequentemente alguns são forçados a sacrificar para beneficiar outros. O egoísta racional rejeita tanto ser vítima quanto algoz nesse tipo de arranjo. Ele busca relações baseadas em benefício mútuo e respeito mútuo. Viver pelos outros também significa ser refém constante da culpa e da necessidade de aprovação alheia. A sociedade moderna especializou-se em cultivar culpa nas pessoas. Você deveria se sentir culpado por ter mais que outros, por buscar seus próprios objetivos, por não sacrificar o suficiente pelas causas certas. Essa culpa se torna uma ferramenta poderosa de controle social. Quem se beneficia quando você se sente constantemente culpado por existir? Políticos que prometem resolver problemas sociais em troca do seu voto e dos seus impostos. Organizações que se alimentam da sua sensação de responsabilidade por problemas que você não criou. Pessoas próximas que aprenderam a manipular suas emoções para conseguir o que querem. O egoísta racional rejeita essa culpa não merecida. Ele assume responsabilidade apenas pelas suas próprias ações e consequências. Isso não significa indiferença ao sofrimento alheio, mas sim uma recusa em aceitar responsabilidade por problemas que não causou e que não pode realisticamente resolver. A vida é incrivelmente curta e preciosa para ser desperdiçada vivendo segundo roteiros escritos por outras pessoas. Cada momento que você passa tentando cumprir expectativas alheias é um momento roubado do seu próprio desenvolvimento e realização. Rand via isso como um desperdício trágico do potencial humano. Viver pelo coletivo, pela causa, pela moral social tradicional, significa abrir mão da sua individualidade única.
Significa suprimir suas ideias originais, seus talentos distintivos, suas perspectivas particulares para se conformar a um padrão genérico aceito pela maioria. É como forçar uma obra de arte única a se transformar numa cópia sem personalidade. O egoísta não pede permissão para existir. Ele não busca validação externa para justificar seus objetivos legítimos. Ele reconhece que sua existência tem valor intrínseco e que suas aspirações merecem ser perseguidas. Essa atitude não é arrogância, é autoconfiança saudável, baseada no reconhecimento realista das próprias capacidades e direitos. Finalmente, talvez o argumento mais poderoso de Rand seja histórico. Foram os egoístas, não os mártires, que construíram, criaram e inovaram ao longo da história. Inventores como Thomas Edison, artistas como Michelangelo, empreendedores como Henry Ford, todos foram movidos por visões pessoais e ambições individuais. Eles não criaram por sacrifício altruísta, mas porque tinham paixão genuína por seus trabalhos. Esses indivíduos enfrentaram resistência de sociedades que preferiam conformidade à inovação. Foram frequentemente atacados por estabelecimentos que se sentiam ameaçados por suas ideias revolucionárias, mas persistiram porque tinham convicção egoísta na importância do seu trabalho. O resultado? Avanços que beneficiaram milhões de pessoas. Parasitas sociais sempre existiram para se alimentar desses criadores. Estados autoritários sempre tentaram controlá-los e canalizar suas energias para objetivos políticos. Mas são esses indivíduos egoístas que fazem a civilização avançar. Eles transformam ideias em realidade, sonhos em conquistas concretas, possibilidades em progresso. Rand argumentava que uma sociedade que pune o egoísmo racional e recompensa o parasitismo inevitavelmente declina. Quando você desencoraja as pessoas mais capazes de perseguir seus próprios interesses criativos, você desencoraja o próprio motor do progresso humano. O egoísmo de Ayn Rand não é sobre crueldade ou indiferença. É sobre reconhecer que você tem o direito e a responsabilidade de viver sua própria vida segundo seus próprios valores racionais. É sobre entender que sua realização pessoal não é apenas moralmente aceitável, mas moralmente necessária. É sobre criar uma existência onde você pode olhar para si mesmo com um orgulho genuíno, sabendo que construiu algo significativo com sua vida única e irreplaciável. Quando você abraça o egoísmo racional, para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria existência. Para de depender da aprovação dos outros para se sentir valioso e desenvolve uma autoestima sólida, baseada em conquistas reais. Para de aceitar relacionamentos e situações que drenam sua energia e começa a atrair pessoas e oportunidades que acrescentam valor à sua vida. Não é um caminho fácil. Requer coragem para enfrentar a desaprovação social. Exige disciplina para desenvolver seus talentos e perseguir seus objetivos, mesmo quando outros tentam te desencorajar. Demanda maturidade para assumir total responsabilidade pelos resultados das suas escolhas. Mas é o único caminho que leva à realização genuína e duradoura. E agora me diga, você tem coragem de parar de viver a vida que outros esperam de você e começar a viver a vida que você realmente deseja? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos debater se o egoísmo racional pode realmente ser uma força positiva na sociedade moderna.